Sabe, existe um sistema invisível que sustenta praticamente toda a nossa civilização digital. Um software que, mesmo que a gente nunca tenha instalado diretamente, é essencial para o dia a dia de bilhões de pessoas. Hoje, vamos desvendar o que ele realmente é. Vamos parar para pensar em tudo que nos conecta. Desde as transações financeiras mais importantes até as plataformas de nuvem onde a gente guarda nossas informações, nossas fotos, nossas memórias. O que será que une tudo isso? As maiores bolsas de valores do mundo, por exemplo, dependem dele para operar com o máximo de precisão e segurança. A infraestrutura gigantesca da internet, de empresas como Amazon e Google, é toda construída sobre ele. E os carros modernos? Muitos dos sistemas de navegação e de controle que eles usam também rodam com base nele. É um sistema tão confiável, mas tão confiável, que é usado para guiar foguetes para o espaço e até para operar robôs que estão explorando a superfície de Marte. Pois é, o elo comum em toda essa tecnologia crítica é o Linux. Ele não é só mais um software, não. Ele é a fundação sobre a qual o nosso mundo moderno funciona. Mas para a gente entender o poder dele, a gente precisa de clareza. A pergunta o que é Linux costuma ter um monte de respostas incompletas ou até erradas. Vamos resolver isso de uma vez por todas. O ponto central é este. Linux, na sua forma mais pura, mais técnica, ele é um kernel. Pensa no kernel como se fosse o cérebro do sistema. É aquela peça de software que conversa diretamente com o hardware do computador, o processador, a memória, os discos. É ele que gerencia todos esses recursos essenciais. E aqui está a distinção mais importante de todas. O kernel Linux, sozinho, é como um motor de carro. Super potente, mas inútil sem o chassi, as rodas, o volante. Uma distribuição, ou distro, é o carro completo. Ela pega o kernel Linux e combina com ferramentas, aplicativos, uma interface gráfica, e aí sim a gente tem um sistema operacional completo, que dá para instalar e usar. A ascensão do Linux não foi algo planejado, sabe? Foi o resultado de uma combinação perfeita de necessidade, um pouco de idealismo e muito pragmatismo técnico. Nos anos 80, o mundo da computação era dominado por sistemas caríssimos e fechados. Richard Stallman já tinha criado quase tudo para um sistema operacional livre com o projeto GNU, mas faltava justamente a peça central, o kernel. Aí, em 1991, lá na Finlândia, um estudante chamado Linus Torvalds, meio de saco cheio das opções que tinha, começou a programar o próprio kernel. E o momento decisivo foi quando ele licenciou esse kernel sob a GPL, a mesma licença do projeto GNU, o que permitiu que qualquer pessoa no mundo pudesse usar, modificar e ajudar a construir. E essa citação aqui mostra bem a humildade do projeto no começo. Nessas palavras, que ele postou num fórum online, o Linus não tinha a menor ideia de que aquele hobby dele se tornaria a espinha dorsal da infraestrutura de tecnologia do mundo todo. Agora vamos dar um salto para o impacto que ele tem hoje. Os números mostram que o domínio do Linux em sistemas críticos não é uma questão de opinião, é um fato concreto. Quando o assunto é computação de altíssimo desempenho, aquela usada para simulações nucleares, pesquisa genética, não tem nem competição. Desde 2017, todos, sem exceção, os 500 supercomputadores mais rápidos do planeta rodam Linux. E a internet que a gente usa todo santo dia? Bom, ela é sustentada pelo Linux. Cerca de 96% dos principais sites do mundo estão hospedados em servidores que usam esse sistema. Ele é a base invisível da nossa navegação diária. A era da computação em nuvem, com todos esses serviços sob demanda, escalabilidade infinita, tudo isso só foi possível por causa do Linux. E o mais interessante é que isso vai além da competição. Até na nuvem da Microsoft, a Azure, mais da metade das máquinas virtuais dos clientes rodam Linux. A escolha é por desempenho e estabilidade. Mas o Linux não vive só em data centers distantes, não. Ele está muito mais perto do que a gente imagina em aparelhos que usamos todos os dias. Essa é talvez a conexão mais direta que a maioria das pessoas tem com o Linux, mesmo sem fazer ideia. E a resposta é? Sim. O sistema operacional Android é construído sobre o kernel Linux. Apesar do Google ter substituído um monte das camadas de cima, o núcleo, aquele cérebro que gerencia o hardware do celular, é o Linux. Isso faz dele, de longe, a maior implementação do kernel Linux no planeta. E não para por aí não. Lá na nossa sala de estar, as principais plataformas de Smart TV, como o Tizen da Samsung e o WebOS da LG, também são, no fundo, distribuições Linux super especializadas para essa função. E se a gente olhar para o futuro, o Linux não está só mantendo sua posição. Ele se tornou a plataforma padrão para a próxima grande onda de tecnologia, a inteligência artificial. E por quê?
porque todo o ecossistema de inteligência artificial foi construído em cima dele. As ferramentas, as bibliotecas que controlam o hardware especializado, os sistemas de implantação na nuvem, é tudo otimizado para o Linux. A ciência de dados moderna acontece em Linux. Então, o que é Linux, afinal? Ele é a prova de que um projeto que nasceu do pragmatismo e da colaboração aberta pode sim se tornar a base sobre a qual a inovação global é construída. Isso tudo nos deixa com uma pergunta, né? A jornada do Linux mostra o poder de uma ideia compartilhada livremente. Fica a reflexão sobre o que mais a gente pode alcançar quando a colaboração é colocada acima da competição. Sabe o que eu quero saber mais, saber tudo, descobrir o mundo, sair desse escudo. Cada clique é um passo rumo ao saber. Aprenda tudo, story.